Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, irmãos, que está em Romanos 2, no capítulo 2, versículo 1, que diz assim: Por isso, homem, tu és indesculpável quando julgas quem quer que seja, pois que no que julgas ao outro, a ti mesmo te condenas, porque tu que praticas o mesmo. Aleluia, Jesus. Então aqui, irmão, nós vemos, aleluia, Jesus, o que o Senhor nos ensina, o que o Senhor nos dá direção nesse dia de hoje, aleluia, Jesus. Algo assim que é indesculpável aos olhos do Senhor, aleluia, Jesus. Porque o juízo não pertence a nós, aleluia, Jesus. O juízo pertence a Deus, aleluia, Jesus. Então, irmão, quando a gente julga um irmão, aleluia, Jesus, ou quando a gente fala mal de um irmão, o que a palavra diz? Nós estamos culpando a nós mesmos. Porque da mesma forma que você julga o seu irmão, você será julgado ainda pior. Você pensa nisso? Aleluia, Jesus. Então, irmãos, não existe algo pior aos olhos do Senhor, aleluia, Jesus, também, de você falar mal do teu irmão, de você julgar o seu irmão, de você ficar levando histórias, coisas que aconteceram com as pessoas e ficar passando para frente, que isso quer dizer fofoca. Então o Senhor diz assim, ó, o homem é indesculpável, não tem como se desculpar, porque você está indo contra a lei. Aleluia, Jesus. Você está indo contra a lei, aleluia, Jesus, julgando o seu irmão, aleluia, Jesus, sendo que, aleluia, Jesus, você pratica essas coisas. Você tem noção, irmãos, o que o Senhor está nos dizendo hoje? Ele diz assim, a ti mesmo tu serás condenado, porque você pratica as mesmas coisas. Você julga o irmão porque o irmão faz coisa errada, aí o Senhor diz assim, você julga, mas você faz a mesma coisa também. Então, como que você pode querer julgar se você pratica também? E mesmo que a gente não pratique, nós não podemos julgar os nossos irmãos. A palavra de Deus não fala isso, a palavra de Deus fala assim que a gente tem que orar, aleluia, Jesus, para que a pessoa se volte, para que a pessoa se arrependa dos pecados dela. É a mesma coisa quando alguém se levanta contra a nossa vida, aleluia, Jesus, o que a gente faz? A gente não vai se levantar contra o nosso irmão. A gente vai o quê? Vai orar e Deus vai fazer o juízo. Deus vai operar o juízo. E quando a gente quer operar o juízo com as nossas próprias mãos, além do Senhor não operar o juízo, Ele castiga nós ainda, porque a gente está indo contra a palavra de Deus. Nós estamos indo contra a lei de Deus. Então, se a gente analisar, irmãos, as duas situações, a gente tem que vigiar, pedir muita graça a Deus, aleluia, Jesus, para que a gente não fique irado, para que a gente não se levante, aleluia, Jesus, contra outra pessoa, aleluia, Jesus. Quando essa pessoa se levanta contra nossas vidas, aleluia, Jesus. Então eu digo para vocês assim, irmãos, que 2 sonhos que eu tenho para dizer para vocês sobre perseguições, invejas. Quando alguém está perseguindo você, é espírito de inveja. E quando você sente assim no sonho que a pessoa quer ter algo com você no sonho, então assim é porque a pessoa está desejando você. E ao mesmo tempo o espírito de inveja. E quando a gente sonha que tem um animal perseguindo a gente, principalmente jacaré, é porque alguém está muito incomodado com a gente e quer que a gente saia desse lugar, aleluia, Jesus. E tem um outro sonho também, irmãos, que é assim, ó, quando você, no sonho, você sente que a pessoa quer matar você. Que a pessoa está com qualquer tipo de arma na mão e você sente no sonho que a pessoa quer matar você. Isso não quer dizer que a pessoa quer matar você, isso quer dizer também espírito de inveja a ponto, sabe do quê? De te prejudicar.
a ponto de ir lá e inventar uma história, aleluia Jesus, para prejudicar você no ministério. Então são duas direções, aleluia Jesus, que o Senhor nos traz hoje, irmãos, porque Deus, Senhor, Ele revela muitas coisas em sonhos para várias pessoas. Então, na medida que eu também vou tendo noção dos sonhos, aleluia Jesus, eu vou passando para vocês, irmãos, porque tem muitas pessoas, aleluia Jesus, que têm sonhos e não conseguem entender que sonhos são esses, aleluia Jesus. E tem um profeta chamado profeta Iracete, Vinícius Iracete. Ele é o único profeta na internet que é de Deus. Isso eu garanto para vocês. Ele é o único profeta de Deus que foi levantado por Deus que tem revelações na internet. Aleluia, Jesus, que é de Deus. Então, irmãos, a gente tem que ficar muito atento, ó. Porque nós sabemos, aleluia Jesus, que o juízo é de Deus contra essas pessoas que praticam essas coisas, aleluia Jesus. Então, se a gente não viver nessa verdade, irmão, como que o Senhor vai pelejar por mim e vai pelejar por você? Mas a gente sabe, para isso, irmãos, para que isso venha acontecer, a gente tem que ter autocontrole de si mesmo. A gente tem que ter muito autocontrole, porque senão a gente fica irado, a gente quer avançar, a gente quer fazer justiça com a nossa própria mão. E aí, através da ira, o Senhor não opera. A ira, o Senhor não opera a justiça dele, porque ele está querendo fazer com a sua própria mão. Então, irmãos, a gente tem que ter esse discernimento de Deus, aleluia Jesus, a gente tem que ter essa sabedoria, aleluia de Deus. Guarda essas palavras no teu coração, aleluia Jesus, para que você venha fazer o que é correto perante a presença de Deus, e o Senhor fará juízo, aleluia Jesus, contra aqueles que se levantaram contra a tua vida. Amém, irmãos? Então deixe essa direção em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus.